Um pedido de vista coletivo de deputados da oposição adiou a análise do parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a cassação do mandato de Carla Zambelli. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Afinal, quando que o colegiado volta a se reunir num assunto que vai se arrastando aí pelo Congresso Nacional, André? Na semana que vem, viu, Tiago? E no parecer hoje apresentado, de 146 páginas, o relator, o deputado federal Diego Garcia, alegou que existe dúvida profunda, grave e legítima sobre o envolvimento da deputada federal Carla Zambelli nos crimes pelos quais ela foi condenada. Ele apontou o que chamou de inconsistências no principal depoimento de acusação, o do hacker Walter Delgatti Neto. Segundo perícia contratada pela defesa, o depoimento teria sido modificado ao menos 6 vezes e apresentaria contradições materiais, omissões e lacunas graves. Para o relator, cassar o mandato de Carla Zambelli nessas condições iria significar silenciar quase 1 milhão de vozes que depositaram nas urnas a esperança de serem representadas no Congresso, e esse foi o principal argumento dele para apresentar o parecer contra a cassação de Carla Zambelli. Por haver dúvida profunda, grave e legítima, este relator vota pela improcedência da representação número 2 de 2025, pela preservação do mandato da deputada federal Carla Zambelli e, acima de tudo, pela defesa da soberania, do voto popular e da primazia do poder legislativo da República Federativa do Brasil. O líder do Partido dos Trabalhadores, do PT, na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, criticou esse parecer e disse que o deputado Diego Garcia se acha o próprio STF e defensor de Carla Zambelli. Lindbergh também alegou que não cabe outra alternativa ao Congresso a não ser cumprir a determinação do STF de perda do mandato da parlamentar. Aqui é uma decisão judicial. O senhor não tem que ser convencido de nada, de dar opinião sobre nada. Quando tem um acórdão com a decisão judicial, com trânsito e julgado, cabe a nós aqui cumprir a decisão judicial. O que é que está escrito na decisão judicial? Apesar de toda essa polêmica, a cassação de Carla Zambelli não foi decidida, já que houve então o pedido de vistas do relatório por parte de diversos deputados. E com isso, a deliberação sobre o caso deve acontecer só na semana que vem. Carla Zambelli, ela segue presa na Itália, para onde ela fugiu, depois de ser condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato parlamentar por conta da invasão ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. A expectativa é que Zambelli seja extraditada aqui para o Brasil nas próximas semanas. Tiago. É isso, André. Então o clima esquentou, como a gente viu, e de qualquer forma a gente fica aguardando na semana que vem, talvez, uma sequência desse debate. Até daqui a pouquinho eu vou começar esse giro com o Nelson Kobayashi. O deputado Lindbergh Farias mostrou um papel falando da questão judicial. Afinal, o Congresso deve seguir o que diz a Justiça nesse caso? Como é que fica, Kobayashi? Olha, Tiago, aí é um ponto interessante, né? Porque, de fato, há a previsão de que o Congresso, de alguma maneira, ratifique o que veio da Suprema Corte. Mas esse juízo que é feito no parlamento é um juízo a respeito das formalidades. Não cabe ao deputado ou a quem quer que seja fazer uma revisão como se fosse uma instância superior ao STF a respeito do mérito da condenação. Ela está condenada. O processo transitou em julgado. É assunto encerrado. Então, eles poderiam, eventualmente, verificar alguma questão de formalidade, alguma questão nos procedimentos, alguma questão de prazo, mas não podem reaver. Nesse ponto, o deputado Lindbergh tem razão e ele de fato, traz o papel porque é o que foi decidido na Justiça. E a Justiça determina a perda do mandato em um processo já encerrado. Ela vai perder o mandato. Seja na semana que vem, quando esse processo voltar, eventualmente, ou seja por questão de falta, porque ela está em outro país, ela não está exercendo, de fato, o mandato. É questão de tempo para a Carla Zambelli deixar essa cadeira, e isso beneficia, inclusive,
ao seu partido, porque se ela perde o mandato, há quem diga que o processo que ela responde na Justiça Eleitoral perca o objeto, e lá, se ela fosse cassada lá na Justiça Eleitoral, isso poderia impactar em outros que foram beneficiados, puxados pelos votos, os diversos votos dela, acho que cerca de 1 milhão de votos, né, que foram beneficiados nas eleições. Então, talvez, de alguma maneira, isso também beneficie os interesses do PL. Ô Dora, na tradução política de tudo isso, muito se fala, você também já falou inúmeras vezes aqui, que a questão de cassação de parlamentar pelos deputados analisando essa questão, tudo é político, não seria jurídico. Mas e nesse caso, Dora? Olha, nesse caso é um vexame, né? Um vexame total e completo, porque a decisão do Supremo, aquela decisão, aquele acórdão que o líder do PT, o Lindbergh Farias, mostrou ali, ele diz que a condenação implica a perda do mandato, ponto. E caberia à mesa diretora da Câmara de ofício ratificar a decisão protocolarmente. Mas aí o Hugo Mota resolveu fazer uma graça com o PL. E aí manda isso para a CCJ, da CCJ vai para o plenário. Estão enrolando, que é para ela perder o mandato por faltas, que obviamente vai perder, só que essa perda, a pessoa não fica sem os direitos políticos. Agora, para que direito político se ela vai estar na cadeia? Me explica. Aqui ou na Itália? Porque ela já está condenada, e ela está condenada em 2 processos. E por que eu digo que é um vexame? Esse relator, esse deputado Diego Garcia, é um rapaz de 41 anos, formado em administração. Ele quer revisar e saber mais do que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram nesse processo, que é o do CNJ, por unanimidade, pela condenação da Carla Zambelli. Então, realmente, as pessoas não têm limite na exibição do próprio vexame, né? Uma coisa, é possível que a CCJ ratifique a opinião dele, a posição dele. Agora, isso não anula a condenação, não anula a prisão, não anula nada. Apenas fica a Câmara aí gastando dinheiro de gabinete com uma pessoa que está presa, está condenada. E se a Câmara considera que é possível a convivência, tudo bem, um deputado preso, condenado por um crime que todo mundo viu, ficar no exercício do mandato, bom, pior para a Câmara. Kobayashi, rapidinho, o André Neri nos traz que existe a expectativa da extradição dela. Será que isso está próximo mesmo? Não dá para saber, porque é sempre um processo muito demorado, né? Quando envolve diplomacia, Tiago, o Ministério da Justiça aqui e o Itamaraty com as autoridades italianas, a gente já trouxe em outras edições aqui de que há a possibilidade da extradição, isso é faculdade, opção da autoridade italiana, e aí a Carla Zambelli se deu muito mal, porque ela acreditava com muita veemência de que pelo fato de ter cidadania italiana, estaria lá com um salvo-conduto eterno, livre de qualquer chance de ser presa. E, pelo fato, já foi presa e provavelmente será extraditada para cumprir pena no Brasil.